Fala galera do sétimo ano, como é que vocês estão? Bem, tô aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. Semana passada eu passei uma atividade e depois deixei um vídeo. Essa semana eu vou estar fazendo diferente, estou deixando o vídeo explicando a matéria. Quem assistir esse vídeo vai conseguir fazer toda a atividade de forma bastante fácil. Tá, vou deixar tudo mastigadinho nesse vídeo. Você que estiver assistindo esse vídeo vai conseguir fazer junto comigo cada questão. Então é importante que você esteja comigo até o final. Tá bom, galera? Lembrando, gente, que é importante que vocês coloquem tudo no caderno. Eu vou estar vendo cada caderno. Tudo isso é a avaliação, tudo isso faz parte da avaliação. Nós não estamos juntos nesse momento, mas é importante que vocês façam para que vocês não se prejudiquem, para que vocês possam estar com o conteúdo completo. Lembrando, gente, que esse período aqui de confinamento pode servir para a gente de lição também, como um período de aprendizagem, onde a gente possa sair melhor, não só como professor, como aluno, mas como ser humano. E quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente faz o nosso melhor, a gente cresce como ser humano. Então o que acontece? Eu espero muito que vocês possam estar fazendo as atividades, que vocês possam estar tentando fazer, crescendo, e que esse tempo de confinamento não prejudique. Tenho certeza que no final eu vou ter grata surpresa com muitos alunos. Tá bom, gente? Enfim, vamos lá. Como eu falei, essa atividade aqui, quem prestar atenção no que eu vou falar agora, vai conseguir fazer com facilidade as questões que eu vou deixar para vocês depois. Ok? A gente vai falar aqui de alguns conceitos para que mais tarde a gente possa falar sobre região, sobre industrialização, mas eu preciso passar esses conceitos para vocês. Tá? O primeiro está em relação às transformações do espaço. Primeira coisa, as transformações do espaço. O espaço ele é modificado constantemente. O espaço é modificado constantemente. A paisagem que nós observamos é constantemente modificada ao longo do tempo. Né? Ao longo do tempo essa paisagem é modificada. E um dos maiores modificadores, agentes modificadores da paisagem é o próprio ser humano. Né? Então vou dar um exemplo aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui da Vila Kennedy, lá na década de 60, quando ela foi fundada. E hoje a gente vai ver que ela mudou muita coisa. Se eu tirar uma foto hoje e comparar com uma foto e comparar daqui a 20 anos, eu vou ver que muita coisa ainda vai mudar. Então, gente, a gente tem essa noção de que o espaço ele está sempre em constante mudança. E o principal agente modificador do espaço é o ser humano. É o ser humano que modifica o espaço. Lembrando, gente, que paisagem é tudo aquilo que a gente vê. Tem gente que pensa que paisagem são coisas bonitas. Remete logo a floresta, oceano, uma cachoeira. Não, gente, paisagem é tudo aquilo que a gente consegue observar. Seja ela coisa bonita ou não. Pode ser um oceano, pode ser uma ponte, uma avenida, um conjunto habitacional ou uma cachoeira. Ok? Então, beleza, o espaço está sempre mudando. Segundo conceito que a gente vai ter que ver agora é com relação à população. Esse conjunto humano que ocupa um lugar. A população, a gente vai ver dois conceitos. Primeiro, o que é população absoluta. População absoluta, vamos lá, conceito. O que é a população absoluta? População absoluta é o total de habitantes que existe num determinado lugar. Ou o total de habitantes que existe num país. Total de habitantes que existe no espaço. A população absoluta é o total de habitantes. Segundo conceito, população relativa ou densidade demográfica. Quando eu falo de um, posso estar falando do outro também. População absoluta ou densidade demográfica, eu já trabalho com outra coisa, eu já trabalho com a relação. É uma relação que existe entre a população que existe, a população total e o território. Quando eu pego o total de habitantes que existe no lugar e divido pelo território, a gente tem a densidade demográfica ou população relativa. Ou seja, população relativa ou densidade demográfica é a quantidade de pessoas que existem por quilômetro quadrado.
população relativa ou densidade demográfica, eu vou pegar a quantidade de pessoas que existe e vou dividir pelo território. Um exemplo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, num território de pouco mais de 8 milhões e 511 mil. Eu pego a população brasileira, divido pelo território e eu tenho a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então a densidade demográfica, a população relativa, é a relação que existe entre o número de habitantes e o território. Ou seja, densidade demográfica ou população relativa é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Outras duas termos que a gente vai trabalhar aqui. País populoso, qual a diferença entre país populoso e país povoado? Um país populoso é aquele que tem uma população absoluta, que a gente acabou de ver, total de habitantes, muito alto. A população muito alta. Um país populoso é aquele país que tem uma população muito alta, grande quantidade de pessoas. Lembrando que um país populoso está ligado à população absoluta. Então, um país populoso é aquele que tem a população absoluta, ou seja, o total de habitantes, população absoluta muito alta. E um país povoado é diferente. Um país povoado é aquele que tem a densidade demográfica muito alta. Ou seja, um país povoado é aquele que tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, muita gente num espaço pequeno. Vamos lá. O Brasil, por exemplo, é um país que tem, em média, 24 pessoas para cada quilômetro quadrado. Isso é muito pouco, porque o Brasil tem muita gente. O Brasil é um país populoso, porque tem muita gente. Mas o espaço que o Brasil tem é gigantesco. É o quinto maior país do mundo. Então, se eu fizer essa divisão, a quantidade de população dividido pelo território, eu ainda vou ver que vai sobrar muito espaço. Então, o Brasil é populoso porque tem uma população total ou população absoluta muito grande. Mas o Brasil não é povoado porque tem uma população relativa ou uma densidade demográfica baixa. Existe um país chamado Bangladesh. Esse país possui uma população relativa ou densidade demográfica muito alta. Ele tem uma média de 1.300 pessoas para cada quilômetro quadrado. Ou seja, é muita gente apertada num espaço pequeno. O Brasil são 24, o Bangladesh são 1.300 para cada quilômetro. Ou seja, a população relativa lá é muito alta. Bangladesh é um país povoado. O Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. Ok? Então, repetindo. País povoado é aquele que o total de habitantes ou população absoluta é muito alta. País populoso é aquele que tem um número de habitantes por quilômetro quadrado muito alto. Tá? População absoluta é o total de habitantes. População relativa é o total de habitantes por quilômetro quadrado. País populoso é aquele que tem a população absoluta alta, muitas pessoas. País povoado é aquele país que tem muitos habitantes por quilômetro quadrado. É aquele país que tem uma população relativa alta. Ok? Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Lembrando, gente, que qualquer dúvida podem me chamar no privado, no grupo, não importa, me chama, que eu vou estar atendendo cada um de vocês, tá? A gente vai falar agora sobre crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo ele pode ser positivo ou negativo. Mas o que é crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é a diferença entre as pessoas que nascem e as pessoas que morrem num território, país, né? Um país onde nasce muita gente, ou seja, nasce mais pessoas do que morrem, a tendência é que a população cresça. Um país onde morre mais pessoas do que nasce, a tendência é que a população diminua. Então, assim, crescimento vegetativo positivo é quando nasce mais pessoas do que morrem.
Crescimento vegetativo negativo é quando morre mais pessoas do que nasce. Quando morre mais gente do que nasce, ou seja, quando nasce poucas pessoas, a gente tem uma população de idosos muito grande. E a população de jovens acaba diminuindo. Então, lembrando, crescimento vegetativo é a diferença entre os que nascem e os que morrem. E o crescimento vegetativo é positivo quando nasce mais pessoas do que morrem. E o crescimento vegetativo é negativo quando morre mais pessoas do que nasce. Com isso a gente pode ter uma ideia, gente, por exemplo, no mundo atual, a gente tem países que a população cresce muito, muito rápido. Tem países que a população cresce devagar. Tem países que a população não cresce, fica parada, estagnada. E tem países que a população diminui. Outro fator que faz com que a população diminua é o que a gente chama de migração. E o que é migração? Migração é o deslocamento de parte de uma população de um lugar para outro. É quando uma população se desloca de um lugar para outro. É o movimento populacional. Quando um grupo de pessoas sai de um lugar e vai para outro. Sai de um estado, vai para outro estado. Sai de uma cidade, vai para outra cidade. Sai de um país e vai para outro país. Esse deslocamento populacional de um grupo, né? Aí isso é uma migração. Então, migração é o deslocamento de parte de uma população que sai de um lugar e vai para outro. Essa migração ela pode ser feita por vários motivos. Alguns fatores. Eu citei aqui os fatores da migração. Eu citei aqui fator econômico. Fator econômico são, quando eu falo fatores da migração, ou seja, os motivos da migração. Por quais motivos essas pessoas saem de um lugar para ir para outro? Existe uma série de motivos. Eu citei aqui 3, que são os fatores, ou seja, os motivos que fazem as pessoas migrarem de um lugar para outro. Eu citei aqui o fator econômico. O fator econômico é quando a pessoa sai de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida. Aquela pessoa que busca melhores condições de vida. Eu trabalho no campo e vou trabalhar na cidade. Vou sair do campo, vou para a cidade, porque eu estou buscando... A vida no campo é muito difícil, eu quero uma melhor condição de vida lá na cidade. Tem uma vaga de emprego lá, estou indo para lá. A gente vai falar mais disso quando a gente falar de êxodo rural, quando a gente falar de urbanização, áreas urbanas, áreas rurais. A gente vai falar mais sobre isso. Então, esse fator, ou seja, o motivo de migração, o fator econômico, quando a pessoa sai de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida, busca de um emprego, uma condição de vida melhor. Existem fatores políticos, que são aquelas pessoas que se deslocam por causa de guerras ou perseguições. Esses fatores políticos são os motivos que as pessoas saem de um lugar para outro, forçadas por causa de guerra, perseguição política, perseguição étnica, ou seja, tem gente que persegue a outra porque é de uma raça diferente, perseguição religiosa, tem gente que tem grupos que perseguem outros por causa de religião, que eles não podem porque professam fé diferente da deles. Infelizmente a gente ainda existe. Nós temos isso ainda no nosso planeta. Então essas pessoas são obrigadas a se deslocar de um lugar para outro por causa de questões religiosas, por exemplo. Outro fator que eu coloquei são fatores naturais, desastres naturais. Existem pessoas que se deslocam porque de repente o lugar que ela vive foi afetada por uma questão natural. A gente pode citar aqui terremoto, furacão, tsunami, enxurrada, deslizamento, ou seja, uma série de fatores naturais que fazem que aquela pessoa seja obrigada a se deslocar. Então, quando a gente fala de fatores naturais ligados aos desastres naturais ou fatores políticos, as pessoas saem por causa de perseguição, de guerra, são 2 tipos que as pessoas se deslocam obrigadas. E tem um tipo que a pessoa se desloca por vontade própria, que é o fator econômico, quando ela sai em busca de uma melhor condição de vida. Então a migração é feita por esses motivos. Fator econômico, porque ela vai buscar uma condição de vida melhor. Fator político, quando essa pessoa se desloca por causa de guerra, por causa de perseguição, perseguição étnica, perseguição religiosa.
E o fator natural, né? Os desastres naturais que as pessoas são obrigadas a sair porque o lugar que ela vive não é mais o mesmo, a infraestrutura da cidade acabou, a casa dela foi destruída, ela é obrigada a se deslocar dali para outro lugar. Outra coisa que a gente vai falar aqui é sobre a diferença entre emigração com E e imigração com I. Emigração é quando a pessoa se desloca saindo de um lugar. Emigração é o deslocamento de um grupo de pessoas que saem de um lugar para outro. Elas saem. E a imigração com I é o contrário, são aquelas pessoas que chegam de outro lugar. Eu costumo falar, até brincar, que o emigrante, a gente brinca, já falei isso até em sala, o emigrante com E, a gente lembra de ex-namorado, ex-namorada, aquela pessoa que foi e não é mais, que estava contigo e foi embora. O emigrante, E de ex, é aquele que estava no lugar e foi embora. A pessoa que está emigrando, ela está saindo do lugar. O imigrante com I é aquele que está chegando no lugar, ok? Eu até dei um exemplo aqui nas aulas que a gente teve no 7º ano do Neymar, um jogador de futebol, vamos lá, Neymar. Neymar jogava no Santos, aqui no Brasil, e se transferiu para o Barcelona da Espanha. Quando ele estava aqui no Santos, ele estava saindo, ele era um emigrante. Aqui no Brasil ele era um imigrante, porque ele estava saindo do Santos, saindo do Brasil e indo para a Espanha. Lá na Espanha, ele não era emigrante, lá na Espanha ele era imigrante, porque ele estava chegando. Então aqui no Brasil ele era emigrante com E, porque estava saindo. Quando o Neymar chega na Espanha, ele é imigrante, porque ele está chegando. Então a gente consegue ver a diferença entre emigrante, que é aquele que sai, e o imigrante, aquele que entra. Então nós vimos hoje uma série de coisas, bem didático. Vamos lá, pontinho, pontinho. As transformações no espaço brasileiro, elas são constantes. No espaço geográfico, as transformações são constantes. O espaço está sempre em modificação. As paisagens se modificam sempre ao longo do tempo. Estão sempre se modificando, né? A gente viu o que é a população absoluta. A população absoluta é o total de habitantes que existe no lugar. Total de habitantes. A gente viu que a população relativa, ou densidade demográfica, é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Eu pego o total de habitantes e vou dividir pelo tamanho do território. Eu vou achar quantas pessoas tem por quilômetro quadrado. A população relativa é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. A densidade demográfica ou população relativa é isso, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Eu vi também a diferença de um país populoso para um país povoado. Um país populoso é aquele país que tem muitas pessoas, uma população absoluta, ou seja, aquela população total muito alta. E um país povoado é aquele país que tem uma população relativa, ou seja, uma população relativa alta, ou seja, muitos habitantes por quilômetro quadrado. Eu falei aqui também sobre o crescimento vegetativo positivo, quando nasce mais pessoas do que morrem. Crescimento vegetativo negativo, quando morrem mais pessoas do que nascem. Falamos aqui sobre o que é migração, deslocamento populacional, um grupo de pessoas que se desloca de um lugar para outro. Então, migração é esse grupo que se desloca de um lugar para outro. E falamos dos fatores, ou seja, os motivos. Pode ser políticos, ou seja, guerra, perseguição política, perseguição étnica, perseguição religiosa. As pessoas são obrigadas a sair de um lugar para outro para fugir das guerras. O outro motivo ou fator é natural, ou seja, os desastres naturais que obrigam as pessoas a mudarem de lugar. E falamos também sobre os motivos econômicos, aquelas pessoas que saem de um lugar para outro em busca de melhores condições de vida. E falamos também sobre a diferença do que é emigração com E e imigração com I. Emigração é a saída de uma população. Imigração com I é a chegada. O emigrante é aquele que sai e o imigrante é aquele que entra. Tá? Galera, quem conseguiu ver esse vídeo até o final vai conseguir fazer todas as questões. Todas, sem dificuldade. As questões que eu vou deixar bem parecido com o que eu expliquei no vídeo. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.